Na paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo, familiares, amigos que estão hoje curtindo aí um feriado, né? O feriado aí da Páscoa. Que Deus venha abençoar a cada família neste dia de hoje, que Deus venha derramar das suas preciosas bênçãos sobre todos, com muita paz, muita alegria, muito amor de Cristo em seu coração. Estou passando aqui para deixar aqui uma mensagem, um entendimento que vem da palavra de Deus ao coração de muitas pessoas que muitas vezes me perguntam o que eu acho da Páscoa, da forma que é comemorada, né, da Semana Santa, de que maneira ela é comemorada, o que eu acho, o que eu penso, né? A resposta sempre ela é dada pela palavra de Deus, né? Pela palavra de Deus, não pelo que eu acho, o que eu penso. Eu sigo, né, o que a palavra ali está anunciando para nós e nós mostrando de que maneira nós devemos comemorar a Semana Santa, né? A qual a gente lembra de Cristo, lembra do sacrifício do Senhor na cruz, mas nós podemos nos aprofundar um pouco mais na palavra, porque a palavra de Deus, ela é que nos dá fé, ela é que nos ensina, nos doutrina. A palavra de Deus é que nos doutrina, né? Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o meu povo se destrói ou foi destruído por falta de conhecimento, não é por falta de fé. A fé até é um perigo para quem não sabe lidar com ela, porque essas pessoas muitas vezes colocam a fé em coisas que não vêm de Deus. Isso acontecia, né? E acontece até os dias de hoje, né? Então, irmãos, a Páscoa ela começou a ser instituída. Deus instituiu, né? Constituiu a Páscoa na lei mosaica, né? Quando o povo de Israel foi liberto ali das garras, né, do Império Egito, ali do Egito, né? O faraó ali, o povo gemia, o povo clamava por socorro, né? Viviam numa escravidão e Deus levantou um homem, né? Um servo, né? Que se chama Moisés. Moisés foi lá, né? Deus foi lá através de Moisés e libertou o povo de Israel, né? Libertou o povo de Israel. Quando o povo foi libertado e o povo foi no deserto, Deus instituiu certas leis, né? Certas direções para o povo seguir, né? Para o povo fazer como uma forma de mandamento no deserto para o povo ter. E uma delas foi a instituição da Páscoa, né? Deus ali, ele instituiu a Páscoa através de Moisés, ordenando ao povo que se comemorasse a Páscoa, né? Todas as vezes para lembrar do que Deus fez para libertar o povo de Israel das garras do Egito. Sinais e maravilhas, tantas coisas aconteceu no meio dessa libertação e Deus instituiu a Páscoa ali, né? O interessante é que a Páscoa ela foi instituída, né, com carne, né? Com carne, né? O povo se reunia e ali eles sacrificavam ali cordeiros, né? Sacrificavam ali e ali eles comemoravam e ali a lei era o que? A ordenança de Deus era o que? Era para repartir da carne, quem tinha era para repartir para aqueles que não tinham, né? Então todos, de uma certa forma, pobres ou ricos, né? Quem tinha condições, quem não tinha condições, participariam ali da Páscoa, né? Então a Páscoa era comemorada ali com sacrifício de cordeiros ali, cabritos, né? Repare o que eu estou dizendo, carne, né? Então, irmãos, ali era comemorada a Páscoa. A Páscoa foi instituída ali, naquele momento, no deserto, através, né, do servo Moisés. Ao passar do tempo, veio Cristo Jesus, o Filho de Deus, que foi gerado no ventre da Virgem Maria, pelo Espírito Santo de Deus, a qual Deus tinha algo grande a fazer pela humanidade, né? A qual diz a palavra em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira
né, que entregou o seu único filho para que nós não viéssemos a padecer. Preste atenção, esse filho representa o Cordeiro. Não esqueça a Páscoa que nós estávamos conversando. Esse filho representa o Cordeiro, né? Jesus esteve entre nós, né, foi criança, né, foi um adolescente. Aos 30 anos Jesus Cristo foi batizado nas águas, né, e ali ele recebeu a autoridade do Espírito Santo para fazer sinais e maravilhas. Mas o propósito maior, né, o propósito maior do Pai era o sacrifício do Cordeiro, né? Então chegou o grande momento, chegou um ponto, está lá em Lucas, diz que Jesus preparou um lugar, um certo lugar, né, junto ali com os discípulos, e diz que se sentaram à mesa. Era o dia da comemoração da Páscoa, né? Era lei, se comemorava a Páscoa. Então Jesus, enquanto estava vivo, estava cumprindo as ordenanças do Pai. Jesus Cristo estava na lei, amém? Jesus estava cumprindo a lei, né? E ali ele estava preparando para comemorar a Páscoa junto com os seus discípulos ali, né? Junto com os seus discípulos, né? E ali naquele momento algo aconteceu. Naquele momento ali Deus preparou tudo para todos que estavam ali assentados. Ali Jesus cortou o pão, partiu o pão, deu para cada um deles, né, dizendo: olha, este aqui é o meu corpo, né, é o meu corpo, né? E ali depois ele preparou o cálice, né, com o vinho, e deu aos discípulos e disse: e este é o meu sangue para a nova aliança, para a remissão dos pecados. Naquele momento Jesus estava estabelecendo e instituindo a Santa Ceia. A Páscoa já naquele momento estava sendo retirado, porque já estava sendo estabelecido. Naquele momento ali estava começando, né? O consumir, o ser consumado foi na cruz, mas ali estava começando a lei sendo arrancada e estabelecendo a graça. Estava sendo arrancado a Páscoa, né, que era a lei, e estava sendo estabelecido a Santa Ceia, a graça, né? Por isso que Jesus, ele diz, né, interessante, né, preste bem atenção no que eu estou aqui anunciando para você. Lá na lei, na Páscoa, se comemorava a Páscoa com a carne, né, com o cordeiro, né? E na Santa Ceia, quando Jesus estava se preparando, o que foi para a cruz foi a carne, carne foi para a cruz, aquela carne foi açoitada, aquela carne foi cuspida, aquela carne levou uma coroa de espinha, aquela carne suspirou até o último segundo para cumprir e ser cumprido toda a lei. O próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele diz: Pai, está tudo consumado. A carne fez a obra, né? Levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si a condenação que nos levava ao inferno. Estava em Cristo Jesus, que veio em carne. Jesus não estava em espírito, ele estava em carne, ele veio em carne, né? Então, irmão, a Páscoa foi comemorada com carne, com cordeiro, né? E pela lei, lá na lei mosaica, né? Pela graça também é comemorado a Santa Ceia. A Páscoa foi retirada, entrou a Santa Ceia do Senhor naquele exato momento que Jesus ia comemorar a Páscoa para cumprir. Ele estava cumprindo a lei, então ele terminou de cumprir a lei e entrou a carne dele, entrou a graça, entrou ali a misericórdia, ali entrou a nova aliança para todos aqueles que ouvem a palavra, que ouvem o Evangelho e recebem ele de bom agrado, né? Então a Páscoa hoje não significa mais nada, né, a não ser algo comercial, né, para os homens, né, venderem ovos de Páscoa, chocolate, essas coisas. É só coisas comerciais. Isso não prevê mais de Deus, isso não prevê mais do Senhor.
né? Isso é só cultura religiosa também, né? Algo que foi criado pelos homens, né? Para gerar lucro, área financeira, econômica para o governo, que começou lá por Roma, né? E foi aí constituído, né, pelas outras religiões, a qual aqui a gente não vai dar o nome, mas muitas vezes eu falo. Amém? Então a Páscoa é uma coisa simbólica, é algo que não representa nada. Então, se você quer comer carne, coma. Se você não quer comer carne, tanto faz, Deus não se importa com isso. O que Ele se importa é que você ouça o Evangelho, que você ouça e entenda o que Cristo fez por você na cruz, e que você o receba, né, de bom agrado, você creia nele, que você se arrependa dos seus pecados, se arrependa de todo o coração, confesse em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador e Filho de Deus, né, e se converta, tenha uma nova vida em Cristo Jesus. O resto disto nada mais importa. Deus não está nem aí para isso. É coisas do homem, é coisa do governo, é coisa de costumes religiosos que nada mais importa para Deus, né? O que importa hoje é Cristo Jesus na minha vida e na sua vida, que você ouve esse Evangelho. Não esqueça, irmãos, né? Então a Páscoa foi comemorada com carne, né? Ali eles sacrificavam o cordeiro e convidavam até os pobres, que não tinham, também tinham que participar da Páscoa. Carne, né? E a Santa Ceia foi constituída também através da carne, só que não foi de um cordeiro qualquer, foi do próprio Filho de Deus. Ele se fez cordeiro, ele era um cordeiro santo e imaculado, né? Ele foi o cordeiro do sacrifício para que todos nós, ricos ou pobres, venham comer dessa carne. Jesus disse, num dos ensinamentos, Jesus falando para o povo e falando ali para os religiosos, ele pegou e disse assim: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida comigo. Então, irmãos, a carne faz parte de tudo, né? Então o resto é tudo religiosidade, é coisas do governo, coisas que vêm de lá de Roma, né? É coisas que tudo é questão financeira. Amém? Hoje nós não vivemos mais pela carne da ganância, não vivemos mais pela carne do dinheiro. A gente tem que trabalhar, a gente tem que comer, a gente tem que pagar as nossas contas, mas isso não pode ser como se fosse algo que tem que ser imposto. Não, hoje nós trabalhamos, nós temos o nosso ganha-pão, mas nós temos que estar nos preparando todos os dias nós temos que estar nos preparando para estar em espírito, menos de nós, menos da ganância e mais de Deus, mais da presença do Espírito em nossas vidas. Isso é o que importa para Deus hoje em dia, isso é o que importa para o Senhor. Amém? Amados irmãos, que esta palavra, que este entendimento possa entrar na sua consciência, possa entrar no seu coração. Para quê? Para que nós não venhamos julgar e nem condenar, né? Eu costumo sempre dizer, eu hoje até postei ali numa declaração, né, que a gente não julga e a gente não condena, né? A palavra de Deus diz que nós não devemos fazer isso aí, mas nós denunciamos o pecado. Denunciar, sim. Jesus, quando ele esteve aqui, ele não condenou ninguém, ele não julgou ninguém, mas ele denunciava o pecado, para o grande dia, sim, a ter uma condenação e um julgamento, ter um julgamento e uma condenação. Mas enquanto isso, nós apenas nós denunciamos as coisas erradas, que estão erradas mesmo, que estão desviando a verdadeira fé, que tem que estar só em Cristo Jesus e em mais nada, irmãos, somente em Cristo Jesus, né? O justo viverá pela fé em Cristo Jesus, né? E a salvação vem por Cristo Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida eterna. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. O resto, irmãos, é tudo doutrina, é tudo que o homem quis criar, e o homem criou, e o povo vai de trás por falta de conhecimento e muitas vezes acaba se destruindo. Amém? Então se agarre apenas em Cristo, olhe para Jesus e ande com Cristo, e seja sincero, seja justo diante aos olhos de Deus. Essa é a verdade da palavra do Senhor, essa é a verdade e a vontade do Senhor para mim, para você e para todos que aqui ainda estão neste mundo
né, perverso, que vai ficar pior. Por isso que nós temos que nos preparar para olhar para Jesus, receber Jesus e andar com Jesus. Amém? Que essa palavra venha a ser de bênção para a sua vida e compartilhe. Compartilhe com outras pessoas, compartilhe com outros familiares, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na bênção do Senhor.